Vamos lá então, dando continuidade no nosso estudo do livro Cartas de uma Morta, Maria João de Deus, psicografia do Chico. Nós estamos no capítulo número 8, Observações de uma Alma. E eu ia comentar com vocês, e engraçado nesse termo, Cartas de uma Morta, eu acho que se tivesse um título mais convidativo, talvez esse livro tivesse feito mais sucesso. Porque é praticamente aquilo que André Luiz fez em Nosso Lar, contando ali as suas aventuras e desventuras, E quando coloca Cartas de uma Morta, a palavra mortas, trouxe ali um tabu, um medo nas pessoas, principalmente naquela época. Nós estamos falando de 1935, então o espiritismo ele era muito pouco conhecido na camada da população de um modo geral. Então, se tivesse um título ali, algo mais interessante, talvez tivesse feito mais sucesso. E isso nós lamentamos, na verdade é um comentário de lamentação, porque a gente tem aproveitado esse livro aqui de uma forma muito interessante. Os relatos que ela traz, a experiência pessoal dela, e todo mundo, até mesmo espíritas. Hoje, se nós perguntarmos para os espíritas quem leu Cartas de uma Morta, a gente vai ver assim, uma grande quantidade que já ouviu falar de uma forma muito distante, mas que não tiveram interesse em aproveitar, de tão bacana que é esse livro. Uma pena, Bom dia, Andréa. O Brás colocou que as bagagens espirituais dessa senhora interiorana, com essa sabedoria e grandeza espiritual. Pois é, Brás, isso aí é só uma sinopse do que nós encontramos nesse livro, Uma pena. Dudu colocou Mãe de Chico Xavier. Talvez, Dudu, teríamos que fazer ali uma análise, para um concurso, para escolhermos o melhor título. Mas certamente ele seria muito melhor aproveitado, inclusive estudado nas casas espíritas, da mesma forma que Nosso Lar, por exemplo, é estudado. Nós vemos ali os grupos que falam com tanta propaganda, que nós estamos estudando o Nosso Lar. A gente não vê ninguém falar, estamos estudando Cartas de uma Morta. Uma pena, Mas vamos lá, nós estamos aqui aproveitando, aqui degustando, esse saboroso prato que nos é apresentado. Vamos lá então, pessoal. Rapidinho aqui. Bom, nós estávamos então no capítulo número 8, Observações de uma Alma. Antes disso, Maria João de Deus, então, fazia aquele passeio por Saturno. Depois, então, ela voltou aqui para o nosso planeta, fez ali algumas observações a respeito de suas percepções. Então, deixa eu ver, só conferir aqui rapidinho. Só um instantinho. Não, vamos em frente. Então, estamos aqui no capítulo número 8. Dudu colocou, ainda mais naquele tempo em que o pessoal tinha medo do sobrenatural. Era uma predominância do pensamento católico. Até mesmo as igrejas evangélicas ainda não tinham essa mesma liberdade que tem hoje. Então, aquela ideia da morte, você fala morte, luto, cartas de uma morta, vem fantasma, cemitério, enterro. Então, assim, infelizmente, eu achei que o título poderia ser melhor. Mas quem somos nós, Então vamos lá. Muitas vezes uma fruta que tem uma casca sem uma aparência muito agradável tem ali um interior muito mais saboroso, é o que a gente está fazendo. Mas muito bem, vamos lá. Ela então, Maria João de Deus, como nós vimos, ela tinha aqui voltado então aqui para o nosso planeta, para o nosso habitat natural, e aí ela comenta sobre algumas percepções, porque ela queria ver o nosso planeta à distância para ver o seu movimento, para ver aquele globo flutuando no espaço, ver ali as suas características astronômicas e tudo mais. E ela comenta então que a dificuldade dos espíritos em se locomoverem, mas que depois de desencarnados e tendo já essa capacidade de fazer uso da faculdade volitiva, ela então poderia fazer ali a sua levitação.
Então ela vivia algumas experiências, né? Então vendo o nosso planeta à distância, vendo ali aquela grande massa de água, né, dos oceanos e tudo mais. Então ela faz um comentário aqui, né, primeiro nesse item, ela coloca, por exemplo, né, ela queria subir ali as alturas, né, onde o ar rarefeito se perde as extensões infinitas e viventes do éter. Então, aquela distância, ela via ali aquelas características fluídicas, aquelas características físicas. A altura também provocava nela aquele medo de cair, de ser atraída, né, de cair no meio do oceano. Então, são ali relatos que ela vai trazendo para nós. E ela depois descreve também aqui, né, o que é colocado para nós aqui no item A Lei da Gravitação Subordinada à Vontade. Ela, com esse medo, então, ela recebe essa orientação de um dos instrutores, né, que se encontravam com ela. Mas uma voz salvadora murmurou aos meus ouvidos: não suponhas que te vai mergulhar nas extensões aquosas dos oceanos terrestres. O receio é injustificável, porque a lei da gravitação agora está subordinada ao teu íntimo querer. Já não estás sob as leis físico-químicas da Terra, cujas medidas e pesos nada mais significam para nós. Pensa no local onde mais desejaria retornar. Idealiza-o na mente segundo as tuas lembranças e a vontade te guiará ao lugar de tuas preferências. Então nós já falamos isso, né? Estudando na Revista Espírita e também no Livro dos Espíritos, sobre as sensações e percepções dos espíritos. E aí então os espíritos falam, né, que nós nos deslocamos com a velocidade do pensamento, que nós nos deslocamos ao local onde nós idealizamos em nosso pensamento. Então, essas orientações são transmitidas e, naturalmente, são conquistas do espírito que vai ali alcançando conforme ele vai se desmaterializando no sentido de se distanciar cada vez mais da sua personalidade terrena e assumir a sua nova personalidade como espírito fora da matéria. Então é uma questão de conquista, e nós veremos mais para frente, não apenas com relação às sensações e percepções, mas também com outras faculdades que vão aflorando conforme a mente vai se desmaterializando. Bom dia, Iris. Continuando aqui, bom dia, Angelina. Atentando bem nas advertências do mentor que me seguia, impulsionada pelo meu desejo, mudei de rumo e, como pensava nos seres caros que no mundo havia deixado, repentinamente achei-me entre eles na nossa antiga habitação. Então foi aqui que nós paramos, e vale a pena a gente lembrar aqui que, nesse caso, ela então, conseguindo a orientação desse mentor, ela focou o pensamento dela no grupo familiar, né, nos seus entes queridos, e ali então, como ela coloca para nós, repentinamente ela se achou no meio deles. Vale lembrar aqui também que, nesse caso, ela teve essa intenção de estar junto da família, e sendo guiada e bem orientada, ela chegou até esse grupo para participar de uma experiência que para ela seria saudável. Agora nós imaginamos naqueles indivíduos que no plano espiritual mantêm seus pensamentos, ideias fixas com relação a locais, pessoas, ambientes, e que são atraídos de uma forma também repentina, e muitas vezes à revelia de sua vontade, porque eles não querem estar lá. Mas o fato de não quererem estar lá é um detalhe, porque eles vão pela fixação de suas ideias. Como é o caso, por exemplo, de um espírito que tem ali um pavor da morte, e ele tem em seu pensamento como memórias, né, que ficam ali, imagens que ficam armazenadas, o momento do seu sepultamento. E aquele momento causa nele um grande pavor e ele tem essa ideia fixa. Então, na verdade, é como se ele tivesse que ficar o tempo todo nadando contra essa correnteza que vai sempre levá-lo para o mesmo local. Aí nós temos espíritos que mentalizam, por exemplo, o local onde desencarnaram, como, por exemplo, né, numa residência, num hospital, num local onde ele desencarnou de uma forma violenta, e o seu pensamento fixo faz com que ele fique preso naquele local. É aí que vem a ideia para nós de lugares assombrados.
aqueles relatos, por exemplo, em que nós vemos ali um espírito que não consegue simplesmente se desligar daquele local. E ele vai dizer, eu não consigo sair daqui. Aí nós temos então ali dois caminhos, né? Como Kardec já colocou. Muitas vezes o espírito fica preso àquele local por uma determinação, para que ele possa vivenciar já aqueles momentos de expiação no plano espiritual, então ele é obrigado a ficar naquele local para recordar os fatos, para recordar as pessoas, recordar o ambiente, como também aquele espírito que fica preso, porque ele próprio se mantém naquela condição. Mesmo que outros espíritos apareçam no sentido de ajudá-lo, de orientá-lo, mostrando para ele a possibilidade dele se desvincular daquele local, e nós vamos então juntar ali as suas crenças, as suas fixações, e ele mesmo se prende naquele local. Então nós vemos assim que, quando ela fala, mais uma vez, ela diz assim, atendendo bem nas advertências do mentor que me seguia, impulsionada pelo meu desejo, mudei de rumo, e como pensava nos seres caros que no mundo havia deixado, repentinamente achei-me entre eles na nossa antiga habitação. Então esse parágrafo traz para nós uma visão que de certa forma é romântica, porque ela tinha o desejo de estar com seres que eram caros. Agora, nesses exemplos, nessas imagens que eu trouxe para vocês, dá para a gente perceber que, impulsionados também por esse desejo ou por essas ideias fixas, o espírito então provoca para si próprio esse sofrimento. O Brás colocou, um espírito mediano pode chegar em sua sepultura e ver lá dentro. Sim, ele pode, Brás. Inclusive, ele pode chegar nesse local, nesse ambiente, e ver isso sem ser afetado pelo local onde ele se encontra. Porque para ele, sendo um espírito mediano, para ele é um local que ele vai, é uma visita. É o que acontece, por exemplo, na época de finados, onde muitas pessoas vão a cemitérios fazer homenagens aos entes que desencarnaram, e ele vai até lá para poder acompanhar aquela pessoa, para trazer para ela aquele conforto, aquela consolação, levar para ela aquele abraço. Mas quantos espíritos vão a esse local e depois o pensamento fixo faz com que eles se sintam presos aos seus despojos, ao corpo em decomposição, provocando nele todo esse horror. Então vemos assim qual é exatamente ali a situação quando nós temos os nossos desejos e as nossas ideias que não ficam sob nosso controle. O nosso controle racional, mas elas são dominadas pelas nossas emoções, muitas vezes emoções irracionais. Simplesmente impulsos, e esses impulsos geram em nós todos esses transtornos. Brás colocou, já fui usado fora do meu corpo para orientar recém-desencarnados umas 6 vezes, né? Bacana, né, Brás? Experiência muito válida. Lembrei do irmão X, se pudesse escolher no dia de morrer, nunca no dia de finados, né? Nós veremos esse texto dele de novo quando nós estudarmos, né, o livro Instruções Psicofônicas, né? Se encontra na nossa listinha aqui. Mas muito bem, avançando agora no nosso estudo, que é aqui que a gente vai iniciar de fato o nosso estudo de hoje, ela coloca assim, então, após o momento em que ela se encontrava entre eles, né? Então o título desse item, a única possibilidade de influência dos 3 passados sobre os encarnados. Ninguém me viu, apesar de me sentir bem viva junto de todos. E então solicitei da entidade amiga que me acompanhava uma explicação para aquela situação embaraçosa, dizendo-lhe da inutilidade de nosso regresso ao ambiente dos encarnados, pois não se apercebiam de nossa presença. Então ela já começa a mostrar aqui, lembrando que Maria João de Deus ela era um espírito que já se encontrava, de certa forma, adaptada ao mundo espiritual, mas essa adaptação, como nós vimos anteriormente, não significa que ela não trazia ainda resquícios das suas ideias passadas. Então eram aqueles resíduos fluídicos, eram aqueles pensamentos ainda ligados à matéria, apesar de estar bem adaptada. André Luiz, da mesma forma, também traz esse relato. Ele trabalhava, ele tinha ali a residência junto a Lísias, ele compreendia o processo de desencarnação e reencarnação, mas de certa forma seu coração estava ligado às experiências
que ele tinha vivenciado aqui no mundo físico. E nesse sentido, então, ele ainda sofria as lembranças, as dificuldades e muitas vezes também até mesmo a atração, como nós vimos no caso em que ele visitou a sua residência, aquela que foi a sua residência. Então, no caso dela também, ela apresentava já esse conhecimento, mas não havia ainda se desmaterializado completamente. Então ela coloca a primeira frustração dela. Apesar dela se sentir bem viva junto de todos, ninguém a viu. E aí então ela pediu essa explicação para essa situação constrangedora, embaraçosa, porque ela pergunta, mas do que adianta eu estar aqui junto deles se eles não sentem minha presença? E aí então foi respondido para ela. Antes disso, o Dudu colocou, o estranho é saber quando se vê o filme do Chico, a Maria João de Deus serena, cálida, conversando com o filho, e a gente não imagina tudo isso que se passou após o desencarne. Pois é, colocavam Letícia Sabatella, que foi a atriz que interpretou Maria João de Deus, e ela então conversava com ele somente naquele momento, mas aí o importante da gente estudar esse livro é perceber que aquela presença dela junto ao filho, houve a necessidade inicialmente de que ela alcançasse um grau de equilíbrio, porque aquela mãe, estando perto do filho, vendo no seu sofrimento, ela mesma poderia se desesperar, ela mesma poderia, por exemplo, se tornar uma obsessora daquela que era sua madrasta, provocando nele tanto sofrimento. Então olha só a diferença de um espírito equilibrado, que vai levar ao filho aquela mensagem de esperança, de encorajamento, de fortalecimento, de um espírito comum que vê o filho naquela condição. As possibilidades que vão ali se abrindo de acordo com o grau evolutivo. Então, quando a gente vê ela naquele momento, nós já a vemos ali, embora ela tenha desencarnado quando o Chico tinha 5 anos, naquela idade a gente não sabe exatamente qual é a idade dele. E nem também se aquela descrição era fiel à história do Chico, porque ela desencarnou quando ele tinha 5 anos, mas no filme ele poderia ter ali 7 anos, 8 anos, porque era a idade do garoto, mais ou menos. Já era um garoto bastante ativo, então parecia ter aquela idade, ali por volta de 8, 9 anos. Então a gente vê ali, talvez ali uns 3, 4 anos depois do desencarne dela. Então tudo isso que ela vivenciou foi nesse período pós a desencarnação. Então, muito bem, a primeira ideia que ela apresenta para nós é exatamente essa frustração. Ela foi até o lar dela, naquela expectativa de ser sentida, de se ver sentida, ou de se sentir sentida, desculpe a redundância, então de se sentir sentida, de poder levar para eles uma mensagem mais clara, de esperança, de imortalidade, que ela continuava viva e tudo mais. Só que na verdade não. Então ela pediu essa explicação de que adianta estar ali. E o mentor então responde: disse-me então que os 3 passados, aqui o 3 passados, um termo bem antigo, mas de qualquer forma são os desencarnados, não tinham o direito de influenciar a iniciativa dos entes que havia deixado no mundo, aos quais os sofrimentos e os trabalhos eram peculiares, acrescentando que poderíamos agir apenas nos domínios da inspiração, atuando indiretamente, a fim de se desviarem das resoluções insufladas por espíritos malfazejos que infestam os ambientes humanos, onde as irradiações da ambição, do egoísmo e da maldade costumam superar as elevadas vibrações do bem. Então vamos lá. Primeiro importante aqui, os desencarnados não têm o direito de influenciar as nossas iniciativas, a não ser nos domínios da inspiração. Isso, na verdade, nós vemos ali a aplicação de uma lei de Deus, e essa lei significa que não se permite essa interferência direta do mundo espiritual sobre a vida cotidiana dos encarnados. Nós veremos processos obsessivos, mas nesse caso nós vamos entrar num outro campo de entendimento, mas no nosso dia a dia os espíritos não podem interferir nas nossas ações, nos nossos sofrimentos, nos nossos trabalhos,
interferir, não significa influenciar. E aqui ela recebe como orientação também que essas mesmas inspirações, atuando indiretamente para nos desviar das insufladas, das resoluções insufladas por espíritos malfazejos. E aqui a gente vai acrescentar não apenas essas influências dos espíritos, né, malfazejos, dos espíritos ainda ligados, né, aos sentimentos inferiores, mas nós vamos falar das nossas próprias tendências e intenções. Então são iniciativas que nós tomamos de acordo com os nossos interesses. É aquele indivíduo que vai dizer alguma coisa, que vai realizar alguma coisa, um comportamento que ele vai ter. Então ele pode receber como inspiração, né, dizendo, né, para que ele não cometa aquele ato, que isso vai trazer para ele sofrimento e vai provocar um sofrimento. Da mesma forma que nós também podemos ser inspirados, não vamos pensar nas influências dos espíritos, porque é uma tendência muito natural nossa, como estudantes da doutrina, pensar naquele tema, influência dos espíritos. A primeira coisa que a gente pensa é que o espírito vem aqui para se tornar um obsessor. Sendo que, na verdade, nós somos constantemente influenciados também pelos nossos amigos do plano espiritual, trazendo para nós inspirações de encorajamento, inspirações para tomadas de decisões importantes. Para os nossos estudos, somos constantemente influenciados no nosso trabalho. Então nós vemos que quando se fala em influência espiritual, nós temos que pensar nisso de uma forma neutra. E a partir das circunstâncias, nós direcionamos então se são influências benéficas ou influências negativas. Porque aqui, claro, nós vamos ver, né, na explicação que ela traz, certamente nós estamos aqui envolvidos também por espíritos muito ligados ao mundo material, como ele diz, como o mentor diz aqui, espíritos que infestam os ambientes humanos, onde as irradiações da ambição, do egoísmo e da maldade costumam superar as elevadas vibrações do bem. Aí a gente vai lembrar daquela pergunta que Kardec fez aos espíritos, né? Por que o mal predomina no nosso mundo? E aí os espíritos respondem, é porque o bem ainda é muito tímido. Né? Mas aí vai depender do quê? Não é apenas uma questão de timidez, né? É porque a nossa tendência é ainda uma tendência muito ligada à ambição, egoísmo e à maldade. Ainda que seja ali, né, se dissipando cada vez mais, se tornando cada vez menos influentes, mas nós temos ainda um longo caminho para percorrer para que a gente possa controlar essas tendências e fazer com que elas se transformem em virtudes e não simplesmente tendências negativas. Então, o que vale para nós desse parágrafo significa 2 pontos importantes. Que os espíritos encontram ali, né, uma barreira que não permite essa influência direta aqui na nossa vida cotidiana. Do contrário, nós viveríamos um absoluto caos. Imaginemos se nós pudéssemos simplesmente ser ali direcionados de acordo com a vontade dos espíritos. Seríamos marionetes direcionadas sempre para comportamentos destrutivos. Porque a tendência negativa ainda do nosso mundo diz respeito ainda à vida material. E segundo, que essas influências acontecem de uma forma indireta através das inspirações. E aí, claro, que nós vamos encontrar influências que podem ser diretas em casos excepcionais, que a gente já viu, né, como André Luiz coloca para nós, os espíritos atuando de uma forma direta, num caso de cura, num caso de assistência, num caso de uma conversa direta, através, por exemplo, né, do desdobramento no sono. Enfim, nós vamos encontrar exceções quando isso, né, quando existe essa permissão e quando essa permissão divina, até mesmo entrando no lado negativo. Quando o indivíduo, então, pelas suas próprias tendências, ele permite que um espírito influencie em suas decisões e ele é praticamente controlado. Nós vemos ali que não é uma atuação indireta, é uma atuação direta. Mas aí nós vamos entrar também no campo da sintonia, no campo das influências diretas, né, que é uma outra área. Mas, de um modo geral, essas influências vão acontecendo de um modo muito sutil. Até o momento em que nós nos elevarmos espiritualmente, evoluirmos intelectualmente, compreendendo a realidade do mundo espiritual, aí nós teremos um intercâmbio direto dos espíritos. Mas esse intercâmbio vai ser um intercâmbio saudável, porque os espíritos terão a compreensão
de que podem nos influenciar, conversar conosco diretamente, sem necessariamente interferir na nossa vida. O Iris, eu vou colar para você aqui, ou para vocês também, a página que eu estou lendo, tá? Está nesse site aqui, ó, da Bíblia do Caminho. Eu estou no capítulo número 8, estou lendo agora o item número 2 do item a única possibilidade de influência dos três passados sobre os encarnados. Vou agora para Lembranças e Lágrimas, tá bom? Então podem seguir aí online. Muito bem, então falava sobre essa influência indireta. Lembranças e Lágrimas. Aconselhou, todavia, que me dirigisse com insistência a todos vós porque aqui é Maria João de Deus conversando com o Chico, que são cartas dela, né, para ele. Então, me dirigisse com insistência, aqui ela começa a trazer para nós já a técnica da influência espiritual. Observemos. Aconselhou, todavia, que me dirigisse com insistência a todos vós, como se estivéssemos em animada palestra, o que fiz empregando todo o meu potencial de energia psíquica. Com os meus esforços, porém, somente consegui que vos lembrasses ardentemente da minha pessoa. Falastes da saudade que a minha ausência produzia em vossos corações, da antiga convivência dos pequeninos episódios domésticos, de que vos recordáveis com precisão maravilhosa em suas mínimas particularidades, e francamente chorei, sensibilizada em vos ouvir. Muito bem. Aqui então, tá, eu vejo depois, Brás, eu lembro que você colocou, mas eu não tive tempo de ver ainda, obrigado. Então aqui nós temos nesse item no item número 5, algo bastante interessante para nós. Primeiramente, nós veremos que a presença dela, a partir dessa influência em que ela, dentro das suas condições, exercendo todo o seu potencial de energia psíquica, ela conseguiu fazer com que eles tivessem lembranças com ela. Então até aí nós vamos pensar, ela então transmitia a eles com esse pensamento concentrado aqueles sentimentos de amor, aqueles sentimentos de saudade, e eles então se lembraram dela, pelo fato de virem essas vibrações amorosas, ela então começou a lembrar. Produzia em vossos corações da antiga convivência, pequeninos episódios domésticos, mínimas particularidades, e ela chorou sensibilizada. Agora vamos usar esse mesmo cenário para um espírito que se aproxima da família e traz então ali uma lembrança negativa. Que é quando nós começamos então a perceber aquele ente ou aquelas pessoas influenciadas com lembranças de angústia, com lembranças de tristeza. Eu cheguei a comentar com vocês a respeito, falei esses dias até, sobre o filme Amor Além da Vida, né, onde a personagem do Robbie Williams, que foi até naquele ambiente onde a esposa que havia cometido suicídio se encontrava com um pensamento fixo, e ele então entrou no pensamento dela e acabou se perdendo naquelas lembranças negativas, aquelas lembranças daquele vazio em que ela se encontrava. Nesse mesmo filme, logo no começo, não é spoiler, né, porque a gente lembra que o filme todo mostra ele no mundo espiritual, mas a história do filme lembrava ele cuidando da esposa, a esposa tinha ali, ela era uma artista, os 2 filhos desencarnaram num acidente de carro, 2 filhos adolescentes, e ela entrou numa depressão profunda. E ele então ali era o alicerce, ele era ali todo o suporte para que ela pudesse continuar a sua existência, né, a sua vida. E aí então ele acabou desencarnando.
num acidente, que ele era médico, e ele procurava então ali, né, ajudar um acidente de carro, e ele foi atropelado e desencarnou. Ela então entrou numa depressão mais profunda ainda, inclusive com tentativas de suicídio. E ele, no momento em que ela estava no cemitério, no dia do sepultamento dele, ele se apresentou. Chegou perto dela, viu o sofrimento dela, a abraçou. No momento em que ele se aproximou dela, mostrando toda a sua dor e toda a sua lamentação, ela entrou num surto de ansiedade. Porque ela sentiu a presença dele. E a presença dele fez muito mal a ela. Vocês devem se lembrar dessa cena do filme, logo no começo. Então aqui o que nós vemos é, ele, embora ele não tivesse a intenção de provocar aquele sofrimento, de levar aquele mal para ela, ele acabou provocando isso pela sua condição vibratória, pelas suas ideias naquele momento de sofrimento, e ela, por sua vez, mostrando uma extrema vulnerabilidade nos seus sentimentos e nos seus pensamentos. E aí nós vamos encontrar situações das mais variadas, né? André Luiz, por exemplo, quando ele visitou a família, ele visitou com uma intenção, mas quando ele chegou, ele mudou o seu padrão vibratório, irradiando para todos aqueles que estavam ali presentes, né, aquele sentimento de ciúme, de raiva, de abandono, de solidão. Nós não tivemos nenhuma descrição, pelo menos eu não me recordo, se alguém da família teve essa percepção, essa sensibilidade, mas foi o que aconteceu. Num dos livros de Manuel Filomeno de Miranda, não me recordo se é Bastidores da Loucura ou Bastidores da Obsessão, na verdade eu nem me lembro se esse é o título correto, mas eu me lembro de um processo de obsessão que estava acontecendo em que esses obsessores foram até a casa daquela pessoa que era vítima daquela obsessão e deixou ali presente, plantada ali, né, uma pessoa que ficaria o tempo todo junto àquela família, que era uma jovem que tinha cometido suicídio. Então era um espírito que cometeu suicídio, se encontrava numa depressão muito profunda, e a presença dela naquela residência seria, na verdade, ali, né, aquele elemento de irradiação daquele pensamento negativo. E ela ficaria 24 horas por dia naquele local. Que mesmo que nós procurássemos manter aquele padrão vibratório elevado, vivendo no nosso cotidiano, na nossa vida comum, nós acabaríamos assimilando aquele pensamento. Nós não somos capazes de lutar contra alguma coisa que nós não conhecemos. E pelo fato de nós sermos ainda também vulneráveis no nosso padrão vibratório, nós acabaríamos entrando em sintonia com ela. Então todos nós começaríamos a sentir aquela depressão, aquela angústia, aquela tristeza, simplesmente absorvendo aquelas irradiações daquele espírito. Então nós vemos como esse parágrafo é importante, porque mostra, nesse caso aqui, a presença dela. Aí nós vamos encontrar, da mesma forma, processos de influência que o próprio Chico Xavier, no seu trabalho de psicografia de cartas consoladoras, quantas e quantas vezes espíritos iam visitar suas famílias, eles iam bem, a família estava mal, no caso ali uma mãe, um pai, um filho, companheiros, né, companheiras, enfim, chegavam ali junto àquelas pessoas e o espírito começava a fazer o processo contrário. Em vez dele influenciar aquelas pessoas, eles absorviam aquela influência de uma forma negativa. Então o espírito sofria de ver as pessoas sofrendo, mas não era apenas um sofrimento de ver o sofrimento. Era um sofrimento de absorver aquela dor. Então olha só o intercâmbio, quando nós falamos então influência dos espíritos, a gente sempre vai lembrar que não é uma influência de um desencarnado sobre o encarnado. Quando nós falamos em influência, nós falamos influência de uma mente sobre a outra, independente do ambiente onde ela se encontra. Então espíritos que estão junto aos encarnados, se o encarnado se encontra muito mal e o espírito entra em sintonia, ele absorve. Se o espírito está mal e as pessoas do ambiente estão bem, mas absorvem, eles ficam mal. Se o espírito está mal e se aproxima de alguém que está bem, ele acaba absorvendo aquela energia positiva. Se o espírito está bem, a pessoa está mal, ele pode irradiar sobre aquelas pessoas aquele sentimento
de esperança, de coragem, de fé, e aí então as pessoas podem absorver. Então nós vemos que essa troca, esse compartilhamento de ideias, é sempre aquela tendência, né, do ambiente de maior concentração, né, aquela simbiose vai acontecendo. Então aquele de maior concentração acaba irradiando para aquele de menor concentração. Então é dessa forma que as influências acontecem. E é aí que vai também, né, instigar em nós aqui a ideia, né, de sempre mantermos o padrão vibratório com perseverança, com esforço e com muita coragem, para que a gente não permita que o nosso padrão vibratório caia e entremos em sintonia com aqueles que intencionalmente ou inconscientemente acabam nos influenciando. E nesse caso, nas relações entre desencarnados e encarnados, nesse campo dos entes queridos, dos familiares desencarnados, né, para nós, desde já, a importância de termos sempre essa consciência, de fazermos ali aquele papel de construtores de bons sentimentos, de produtores de bons sentimentos, e não fazermos ali o contrário. A Gilda colocou, e alguns nem voltam nessas visitas aos desencarnados, né? E acontece também, né, Gilda, que essa questão de permissão também. Como nós vimos ali, existe aquela barreira, né, que impede, inclusive eu me recordo de ter lido um livro, que nós temos espíritos no plano espiritual que são tão negativos, são tão perturbados, que eles não têm sequer permissão de chegar aqui no nosso mundo para nos influenciar. Porque aí é uma proteção, porque do contrário, se eles ficassem ali à vontade, transitando entre nós, provocaria em nós um sofrimento maior do que nós mesmos provocamos. Então tem o tempo também, né? A gente lembra a mesma coisa que aconteceu na Memórias de um Suicida, quando Jerônimo insistia em visitar a família e o orientador dizia, não é hora, você não está pronto. E ele falava, eu quero, eu quero, eu quero. Foi permitido que ele fosse até lá, então ele não só, ele próprio, acabou se perturbando em ver a família destruída, a filha aliciada pela própria mãe, o filho foi preso por furto, e tudo isso porque ele cometeu suicídio e deixou a família desamparada. Então ele sofreu essa perturbação de ver o cenário que ele próprio criou com suas ações, e a família absorvendo aquelas vibrações de um espírito que tinha cometido suicídio. Bom, nós poderíamos ficar aqui trazendo vários e vários exemplos para poder ilustrar tudo isso, mas já deu para a gente entender. Nesse caso, ela coloca, francamente, chorei, sensibilizada em vos ouvir. E esse choro dela foi um choro construtivo, foi um choro de saudade positiva. Mas ela coloca, continuando, as vossas carinhosas lembranças me comoveram e me fizeram grande bem as boas palavras que pronunciastes a meu respeito, ditadas por pensamentos elevados, filhos da afetividade que nos unia. Aqui mais um ponto também. Lembrando, né, que nesse caso ela ouviu as pessoas a partir do momento em que ela despertou neles aqueles sentimentos e aquelas lembranças, mas nós vamos lembrar, por exemplo, de um espírito que volta ao lar, instiga neles, provoca neles aquele estímulo, aquelas lembranças da sua presença, e aí então as recordações são negativas. Começa, por exemplo, ali a pensar, né? Ainda bem que ele morreu, não suportava a presença dele, é por causa dele que as coisas são assim. E o espírito então vai absorvendo tudo aquilo, que é aquela influência negativa que eu comentei com vocês agora há pouco, do encarnado para o desencarnado. Então ele desperta as lembranças, mas não sendo lembranças positivas, vem ali o efeito negativo. Bom dia, Mami. Vem o efeito negativo. Então, no caso dela, positivo. Felizmente, nós estamos acompanhando aqui as lembranças, né, o relato de um espírito na condição de Maria João de Deus. Apesar de ter ali as suas fragilidades ainda, já era um espírito que apresentava ali, sem dúvida nenhuma, uma elevação espiritual. Tanto que a condição dela era uma condição de um espírito num bom estado, né? Mas imaginemos assim a grande massa de espíritos que desencarnam, as condições das nossas famílias atualmente, onde as famílias ali, né, nós temos a junção de espíritos que ainda não se acertaram, que trazem inimizades e tudo mais. Imagina que depois do desencarnado essa presença
né, o espírito se faça presente naquela família e começam então a trocar aquelas lembranças, lembranças que são desagradáveis. Minha consciência, diz aqui Maria João de Deus, sentiu-se mergulhada num ambiente de serenidade e de paz. E eu me lembrei das lágrimas que derramara nas noites longas de graves preocupações morais, das dificuldades que atravessara na existência, dos obstáculos vencidos com as minhas constantes preces, para que o nosso lar fosse um ninho de carinhosa paz, onde a pobreza material não prejudicasse a luz do amor, a sublime riqueza dos humildes. Eu não podia, contudo, imergir-me nesse pélago de lembranças. Era necessário preocupar-me com as modalidades da minha nova vida, e foi nessa disposição de espírito que procurei me afastar daqueles poucos minutos de convívio espiritual convosco. Esses dois itens, então, esses três tópicos, né, mostra exatamente o que a gente conversava. Então, no momento em que ela se fez presente ali no seu lar, com seus familiares, ela então foi influenciada por essas lembranças carinhosas. Mas pelo fato dela não ter ainda se desprendido da sua personalidade terrena, as lembranças das dificuldades também começaram a aflorar. E nessas lembranças ela começou a lembrar das dores, da pobreza não, né, das dificuldades materiais que eles tinham, né? Embora ela coloque aqui pobreza material, né, então eles tinham ali, né, era a luta do dia a dia. Mas ali lembrava das dores. A gente lembra que a desencarnação dela, lendo a biografia que nós estudamos logo no primeiro dia de estudos desse livro, naquele momento então ela sofreu uma grande decepção por causa de um cliente no comércio que eles tinham, e aquela decepção trouxe para ela uma depressão. Essa depressão que foi provocando nela, né, aquele definhamento até o momento em que ela desencarnou. Então a gente lembra assim que a vida dela material era uma vida dolorosa, era uma vida sofrida, que nós veremos depois no próximo capítulo, já trazendo para vocês esse pequeno spoiler, né? Ela vai contar um pouco das lembranças que ela teve de uma existência anterior. Então essa existência dela, embora fosse um espírito resignado, bom dia Luigi, um espírito resignado, um espírito que trazia bons valores, era uma mãe muito amorosa, era uma pessoa muito querida pela família, ela era um espírito que passava por uma reencarnação expiatória. E ao mesmo tempo provatória, claro, né? Lembra que toda prova é uma expiação, mas nem toda expiação é uma prova, mas nem toda prova é uma expiação. Mas no caso dela, era uma prova e expiação ali acontecendo, para que ela pudesse resgatar aquelas dores do passado, né? Ou resgatar ali os débitos do passado. Então, no momento em que ela começou a ter contato com a família, lembranças das dificuldades começaram a surgir. Aí a gente vai lembrar o quê? O espírito, então, começa a mudar o seu padrão vibratório, chegou com um pensamento elevado, foi ali, né, estimulado naquele pensamento de amor, de carinho e tudo mais, mas começaram também a surgir aquelas sombras das suas lembranças. E aí, nesse caso, o espírito começa, como nós já estudamos, lembrando, por exemplo, no primeiro mês de janeiro de 1859, na primeira edição da Revista Espírita, uma das primeiras mensagens intitulada do artigo, né, um dos primeiros artigos, Mamãe, estou aqui. Uma senhora que sofria muito pela desencarnação da filha, que desencarnou na adolescência por uma doença, né, que foi bastante dolorosa, e aquela senhora sofria. Kardec então soube desse sofrimento, foi acompanhado de uma médium até a casa dessa senhora, fizeram a evocação daquela garota e ela então compareceu. A mãe ficou muito feliz com a presença dela, começaram a conversar e a mãe então começou a dizer: filha, como é que você está? A doença que você sentia melhorou? Você sofreu tanto aqui no mundo? E a filha começou então a absorver aqueles pensamentos. E ela chamou a atenção: mãe, não vamos falar sobre isso porque as dores começam a voltar.
E a gente vê como é a força do pensamento. Mesmo Maria João de Deus, nessa condição de estar bem no plano espiritual, dentro da sua realidade, as lembranças, a personalidade material ainda se encontra muito viva. E ela, começando a lembrar de tudo isso, o seu padrão muda, volta todo aquele sofrimento, aquela angústia, aquela tristeza. Sendo que inicialmente ela começou com um pensamento positivo. Agora nós imaginamos no espírito que tem uma vida comum, que se aproxima da família, começa a lembrar das lutas do dia a dia, das decepções, de isso, aquilo, e chega uma hora então que o espírito praticamente revive na sua mente aquela realidade. E como nós lembramos que no mundo espiritual o pensamento é tudo, então ele volta a viver tudo. E muitas vezes com pensamentos muito dolorosos. A Andréa colocou para nós aqui, fica imaginando uma pessoa que foi um tirano, achando que estava educando com a melhor das intenções e recebe as piores vibrações. Nesse estado deve ser um sofrimento indescritível, né? Sim, a gente pensa, né, naquela família, aquele familiar tirânico, né? Naquela pessoa que era ambiciosa. Então a gente lembra, por exemplo, né, de muitas vezes brigas de herança, e aí o espírito se aproxima da família e ele começa a sentir as vibrações, embora nem sempre declaradas verbalmente, mas o pensamento daquelas pessoas, né, que não via a hora daquela pessoa morrer para poder pegar a parte que cabia a ela, da herança, daquele patrimônio, isso me pertence, aquilo não te pertence, ou seja, começamos a ver todo esse cenário envolvendo ali a vida das pessoas e a forma como isso se converte em vibrações e o efeito dessas vibrações sobre os encarnados e sobre os desencarnados. Poderíamos, né, imaginar que o tema, o pensamento e vibrações, é praticamente ali um curso, né, muito profundo, que nós poderíamos fazer só para entendermos o mecanismo das vibrações e do pensamento. O que a gente vai absorvendo aqui são pequenos esclarecimentos, né, que vão surgindo no decorrer dos nossos estudos, mas se fizéssemos um estudo específico sobre isso e procurássemos todas as situações envolvendo a nossa vida de relações entre encarnados e entre desencarnados, nós ficaríamos surpresos da força do pensamento. É por isso que para nós hoje, né, isso é claro um apontamento apenas que eu faço, mas a gente pode pensar na importância de nós estarmos mergulhados no corpo físico, que acaba, de certa forma, limitando a nossa capacidade mental, porque eu posso pensar por uma pessoa e para ela sentir o efeito do meu pensamento, ela tem que estar muito aberta a essa possibilidade e eu tenho que estar com o meu pensamento muito potente para poder influenciá-la. Do contrário, o corpo físico acaba amortecendo tudo isso. Então, por isso que nós estamos gradualmente começando na matéria e depois chegando na condição espiritual. Se nós tivéssemos hoje todas as nossas sensibilidades e percepções abertas a essas influências que nós recebemos, imaginemos a loucura que seria a nossa vida. Todas as vibrações do nosso mundo nos influenciariam de uma forma direta, provocando um impacto absolutamente destrutivo. Por isso, então, a gente vai vivendo o nosso mundo presos na matéria, né, que vai, então, anulando essas faculdades nossas, tanto com relação ao pensamento, como com relação ao próprio mundo espiritual. Então, é esse processo de esclarecimento gradual, é esse processo de amadurecimento espiritual, que vai nos permitindo, depois, no futuro, tendo ali maiores capacidades de percepções, porque aí então nós teremos a possibilidade de lidar com essas vibrações, com esses pensamentos. Nós poderemos administrar, porque nós já estaremos num padrão mais elevado. Mas nesse padrão inferior que nós estamos, certamente seria bastante destrutivo. O Braço colocou, né? Recebo muitas visitas familiares, mas sentimos como sonhos corriqueiros, né? Bacana, né, Braço? Então, assim, nesse caso, né, a mediunidade permite, né, essa sensibilidade permite esse contato direto, né? No seu caso, por exemplo, Brás, né, imagino que sejam visitas tranquilas, visitas harmônicas, mas imaginemos as pessoas que têm essa sensibilidade e percebem espíritos que vêm em busca de vingança, por exemplo, né, o efeito que isso provoca.
O Luiz colocou, parece que vai acontecer independentemente do grau, né? Não entendi a colocação, Luiz. Me explica um pouco melhor que eu perdi o time da sua colocação, desculpe. Então, nesse caso, a gente vai ver, né, que essa percepção vai então aguçando, vai se desenvolvendo. Muito bem, então ela colocou mais uma vez, né? Aqui só para finalizarmos esse trecho. Eu não podia, contudo, imergir-me nesse pélago de lembrança, ou seja, afundar, mergulhar nesse pélago, nesse tipo de lembrança, né? Era necessário preocupar-me com as modalidades da minha nova vida. Então, assim, eu não sofro mais, eu não vivo mais aquela pobreza, eu não sinto mais aquelas angústias, agora eu estou desencarnada, estou no mundo espiritual, tenho um percurso pela frente, o universo todo à minha disposição. Então ela precisava, ela se deu conta disso. Então ela coloca, né, e foi nessa disposição de espírito que procurei me afastar daqueles poucos minutos de convívio espiritual convosco. Então o espírito ficou consciente, percebendo ali a importância de manter aquela distância. Porque se ela continuasse ali, ela não apenas sofreria esse efeito, como provocaria também naqueles que estavam assimilando as suas ideias esses sentimentos negativos. Ou seja, enquanto eles naquele momento falavam sobre pensamentos elevados, das saudades, das boas lembranças, poderiam facilmente reverter essas lembranças, voltando agora para o lado negativo. Mas ela sofreu tanto, porque ela morreu, porque nós estamos sofrendo e tudo mais. Né? Não apenas erros grandes, né? Sim, tudo vai sendo clareado, vai se mostrando para nós de um modo muito mais direto. Né? Como é que está o som, pessoal? Me dá um retorno, por gentileza. Só para saber se está picotando para o Dudu também. Tudo ok, né? Beleza, obrigado. Tá ótimo, então. Vamos lá. Então ela se afastou, lembrando que ela estava ali fazendo, né, essas observações. E aí, então, no momento em que ela se afasta da família, ela volta para a sua observação inicial, que era a observação do nosso planeta, das suas condições vibracionais, das suas condições físicas, sendo vistas agora do mundo espiritual. Então, ela estava lá no alto, olhando todo o panorama, depois ela se aproximou da família, focou um pouco mais na sua realidade espiritual, depois ela volta de novo para o mundo, para o mais alto, para poder observar de novo aquele panorama geral. De volta das regiões atmosféricas do planeta, fui induzida pelo meu preclaro companheiro, pelo nobre companheiro, a contemplar o que podemos chamar de aura da Terra. Vi a princípio as camadas de espaço que lhe são imediatas, como um todo homogêneo numa cor uniforme. Então ela viu aquela vibração, aquela aura, né? Aquela cor uniforme, característica do nosso mundo. A gente lembra que da mesma forma que nós temos um padrão mental, cada um de nós temos ali, de acordo com esse padrão, a nossa identidade vibracional. Lembre que nós conversamos sobre isso estudando mecanismos da mediunidade, né? Os nossos hábitos, o nosso modo de pensar, o nosso modo de ser, o nosso padrão de vida, nossas crenças, cultura, formam no nosso pensamento um tipo de padrão de pensamento. Na nossa mente, né? Um tipo de padrão de pensamento. Esse padrão de pensamento sou eu. Com a frequência, com a cor, com a intensidade, com a extensão, esse sou eu. Vocês, cada um de vocês, tem o seu próprio padrão vibratório. Então nós estudamos sobre tudo isso. E a tendência é fazer com que nós, então, conforme nós evoluímos, esse padrão vibratório vá se modificando, se tornando cada vez mais sutil, cada vez mais harmônico, cada vez mais alto, né, um padrão mais alto, porque isso nós vamos então elevando o nosso pensamento, porque ele vai melhorando a sua qualidade. Mas nós estamos agora nesse padrão. Se nós pensarmos no nosso planeta, onde nós temos todos os nossos encarnados, todos os nossos desencarnados, pessoas comuns, não falamos daqueles grandes servidores que se encontram até nós, que se encontram aqui conosco para nos ajudar na nossa evolução. Nós falamos de espíritos comuns.
né? Digamos assim, se o nosso planeta fosse um hotel, nós não estamos falando dos trabalhadores do hotel, dos funcionários. Nós falamos dos hóspedes. Então somos nós. Somos nozes, né? Como dizia o outro. Então, muito bem, todos nós juntos, embora nós tenhamos as variações do nosso padrão vibratório, de um modo geral, nós estamos na mesma classe. E juntando todos esses padrões, nós formamos um padrão geral. E esse padrão geral é o padrão do nosso mundo. Então, o nosso planeta apresenta também a sua identidade como mundo de provas e expiações a partir da somatória das vibrações dos pensamentos dos habitantes. Então, se nós temos esse pensamento ainda característico de mundo de provas e expiações, nós criaremos então esse padrão geral de mundo de provas e expiações. Se nós pegarmos o mundo, por exemplo, Saturno, como Maria João de Deus visitou, nós teremos um padrão vibratório muito mais elevado, muito mais harmônico. E por quê? Porque os habitantes daquele mundo, juntos, criam esse padrão uniforme a partir dos seus padrões individuais. Então nós estamos assim, né? Alguns apresentam um padrão melhor, outros apresentam um padrão um pouco pior, mas no geral nós pegamos a média dos padrões vibratórios e criamos então a identidade do nosso planeta. E é isso que ela apresenta para nós aqui. Via a princípio as camadas de espaço que lhe são imediatas como um todo homogêneo numa cor uniforme. Aqui ela fala de cor, né? Mas a gente acrescenta também ao lado do padrão. Mas meu guia exclamou: busca ver como a humanidade se une pelo pensamento aos planos invisíveis. O teu golpe de vista abrangeu a paisagem. Agora procure os detalhes. Então aqui vem a parte boa agora, né? Porque ela olhava com aquele olhar distraído, aquele olhar geral, né? Então ela via, eu estou vendo ali, né, o padrão vibratório, estou vendo ali o planeta, e ele chama a atenção dela. Muito bem, mas agora foca o seu pensamento e presta atenção nos detalhes. Vamos a eles. Bom dia, embaixador. Fixando atentamente o quadro, notei que filamentos estranhos, em posição vertical, se entrelaçavam nas vastidões sem se confundirem. Então, quando ela fala nesses filamentos estranhos, a imagem que me veio é como se fossem luzes que saíam do chão e iam em direção ao espaço. Como se fosse ali um ouriço, com todos aqueles espinhos irradiando para cima, né? Porque ela fala que filamentos verticais, portanto, então eles saem do chão e vão para o espaço. E nesse caso nós estamos falando então dos pensamentos. Esses filamentos. Porque ele coloca aqui em cima, né? Busca ver como a humanidade se une pelo pensamento aos planos invisíveis. Vamos então entender essas irradiações das mentes dos encarnados. Não havia dois iguais, e as suas cores variavam do escuro ao claro mais brilhante. Alguns se apagavam, mas outros se acendiam em extraordinária sucessão, e todos eram possuídos de movimento natural, sem uniformidade em suas particularidades. Ou seja, ele coloca que essas irradiações variavam em movimento, intensidade, cor, frequência, porque era a identidade de cada um que se irradiava em direção ao alto. Ao alto no sentido geográfico, não necessariamente alto no sentido de Deus. O Brás colocou, né, André Luiz fala desses filamentos à noite se referindo à pessoa sonhando à noite. É uma outra característica que André Luiz traz também, mostrando a irradiação dos pensamentos, né? Mas vamos lá. Alguns se apagavam, outros se acendiam em extraordinária sucessão, e todos eram possuídos de movimento natural, sem uniformidade em suas particularidades. Se não tinha uniformidade, significava que mostrava a individualidade, as características individuais. Esses filamentos, disse-me com bondade, são os pensamentos emitidos pelas personalidades encarnadas.
são reflexos cheios de vida, através dos quais podemos avaliar os cérebros que os transmitem. Aos poucos conhecerás quais são os das concupiscências, ou seja, concupiscências é o interesse à matéria, ao material, né? A ambição, né? Então é o interesse do material. Os da maldade, os da pureza, os do amor ao próximo. Então ele já começa a mostrar para nós aqui essa variedade, né, a partir da qualidade desses pensamentos. Então, nós temos ali as viciações, nós temos ali as virtudes, nós temos a violência. Imaginemos nessa época, quando nós olhávamos ali um ambiente de guerra que acontecia no nosso planeta. Primeira Guerra Mundial estourando, estava ali acontecendo, todo aquele sofrimento. Qual era exatamente ali a qualidade dos pensamentos? Vamos falar de hoje, aproveitando esse ambiente de pandemia, um ano após o início dessa mais de um ano até, né? Mais de um ano de pandemia, como são as irradiações que nós temos do nosso planeta? Essas irradiações, então, nós vamos encontrar pensamentos de sofrimento, pensamentos de angústia, de sofrimento, pensamentos de esperança, de caridade, pensamentos de egoísmo, de indiferença. Tudo isso, então, sendo observado por essa perspectiva espiritual, e nós vamos vendo tudo isso de acordo com o padrão de cada um desses filamentos, que representa o pensamento individual. Então é bem interessante essa visão que ela começa a desenvolver, e essa ideia também que ela apresenta para nós. E ela diz ainda, ele diz ainda, esses raros, que é esses mais elevados, né? Esses raros que aí vês e que se caracterizam pela sua alvura fulgurante, por esse branco brilhante, né? São os emitidos pela virtude. E quando nos colocamos em imediata relação com uma dessas manifestações que nos chegam dos espíritos da Terra, o contato direto se verifica entre nós e a individualidade que nos interessa. Olha que bacana, é como se fosse esses pensamentos sendo irradiados, como se fossem frequências de pensamento, como se fossem não. Nós podemos entender como frequência de pensamento. Se eu entro em sintonia com esse pensamento, intencionalmente, eu vou então assimilar as ideias que estão sendo irradiadas. E aí então nós podemos fazer aquela ideia do intercâmbio, porque eu assimilo aquelas ideias que estão sendo projetadas, eu posso também projetar sobre elas as minhas ideias. Como nós veremos aqui no próximo. Olha que interessante. Aguçada a minha curiosidade, quis entrar em relação com um pensamento luminoso que me seduzia, abandonando todos os outros que nos circundavam para só fixar a atenção sobre ele. Então, quer dizer, nós poderíamos ali entrar em sintonia com pensamentos variados, né? Aqueles pensamentos mais sombrios, mais escuros, com uma vibração mais densa, como eu poderia também ter ali aqueles pensamentos mais elevados, mais nobres, né? André colocou, imagino que deve ser quase um capacete negro em volta da Terra, né? As vibrações que nós irradiamos nesse momento, né, André, são sem dúvida nenhuma irradiações bastante densas. Mas a gente lembra que nós já passamos por momentos piores. E também ali nós temos as variações, né, como André Luiz comentava, que, por exemplo, em épocas de festas, em épocas de celebrações, em épocas em que as pessoas são estimuladas em suas religiosidades e tudo mais, nós temos uma mudança. E nessas mudanças, então, nós veremos ali, né, essa limpeza nessa psicosfera, né, do nosso planeta. Mas no dia a dia a gente vai mantendo aquele padrão. Mas já foi pior. Mas podemos, sem dúvida nenhuma, sermos muito melhores, né? Brás colocou em cima também, né, nossos laços fluídicos que nos prendem ao corpo.
né? Nunca consegui ver, né? Já falam das prisões dos líderes da Terra nos umbrais de cada país, né? Então, temos ali, né, cada espírito vinculado a esse padrão também. E continua. Afigurou-se-me que os demais desapareciam, enquanto me envolvia nas irradiações simpáticas daquele traço de luz clara e brilhante. A gente vai lembrar também no livro Libertação, quando André Luiz, acompanhando Margarida, que foi à missa, observando ali a postura mental das pessoas participando daquele culto, daquele missa, ela falava então que muitas pessoas se encontravam absolutamente ausentes mentalmente do evento que acontecia. Mas ali uma senhora esboçava um esforço para começar a entrar em sintonia, né, com as esferas mais elevadas. Mas, de qualquer forma, acontecia então essa irradiação. Maria João de Deus, então, entra em sintonia com ela e traz o seguinte para nós. Ouvia então longínqua voz a exclamar: meu Deus, atende ao meu coração de mãe desamparada. Se falta a mim e aos meus filhos a proteção do mundo, não nos falte a tua providência misericordiosa. Valha-me neste vale de lágrimas a tua bondade infinita. Ó Pai nosso que estais nos céus. Ouvindo essa prece comovedora, vi igualmente uma figura de mulher ajoelhada e banhada em pranto. Num átimo de tempo, por intermédio de extraordinária interfluência de pensamentos, pude saber qual a razão das suas lágrimas, das suas preocupações e como eram amargos os seus sofrimentos. Sensibilizada com as manifestações daquela alma exilada, intuitivamente enviei-lhe pensamentos consoladores, pronunciando palavras de fé e de esperança. Como se me houvera pressentido, vi-a meditar por um instante com o olhar cheio de estranho brilho, levantando-se reconfortada para enfrentar a luta, sentindo grande alívio. Olha que interessante então esse processo, porque nós vemos que Maria João de Deus não tinha qualquer relação com essa pessoa. Mas no momento em que ela percebeu esse padrão e ela exerceu essa influência, enviando pensamentos de esperança, de encorajamento, aquela pessoa assimilou. Então, muitas vezes, durante as nossas preces, nós elevamos o nosso pensamento e fazemos ali, né, as nossas rogativas, os nossos agradecimentos e tudo mais, e o espírito, sensibilizado com aquela nossa solicitação, ele pode trazer ali a sua contribuição para nos ajudar nesse momento. Né? André colocou, pois é, onde estava o mentor dela? Né? Estava certamente ali presente, Andréa. Né? O caso aqui que Maria João de Deus, ela conta a sua experiência pessoal naquele momento. Mas muitas vezes ela poderia, fazendo aqui uma suposição, essa senhora poderia, por exemplo, estar fazendo as preces exatamente sendo intuída pelo próprio mentor. Mas ela não entrou ali, né, nos detalhes desse momento, né, onde ela observava. Ela falava apenas da sua impressão pessoal. É como se você estivesse andando pela rua e você visse alguém fazendo um ato de caridade. E aí você então ajuda aquela pessoa naquele ato de caridade porque você entrou em sintonia com ela. Não significa que ela estivesse sozinha fazendo aquilo. Manda, Dudu, por favor. Angelina colocou, o nosso pensamento é muito nesse momento. Devemos lembrar que o nosso planeta azul só nos fornece energias que não percebemos, né? Então, o próprio planeta também na sua natureza irradia para nós essas vibrações tão poderosas. Então não somos apenas nós conosco mesmos, né? Nós temos também tudo aquilo que é criação divina irradiando para nós também. O importante agora é nós assimilarmos essas energias, essas irradiações. Diz aqui para nós então,
Muito obrigado desde já pela contribuição aqui conosco. A corrosão mental estará presente naquele que se envolve permanentemente dentro das percepções daquele que se entrega no padrão vibratório, do que leva e do que recebe esse padrão, ida e volta do que foi e do que está no orbe. A situação daquele que se deixa levar por esse processo sem saber de nada, mas que aos poucos vai se entregando ao irmão que não quer vê-lo bem. A situação envolvida num passado que, sem lembranças, chega até ele. Quando se fala de corrosão mental, aqui a gente está falando sobre a influência negativa que acaba trazendo essa corrosão mental, né? Ou seja, a influência negativa do espírito sobre o encarnado que vai assimilando esse padrão. Quando se fala em corrosão mental, é o fato de que, dependendo da entrega vibratória desse irmão, que aos poucos vai caindo no desterro, na doença, na total entrega ao seu irmão que o quer para si, quer domar as suas tendências para o caminho da situação envolvida em tempos que nem se imagina, e a cobrança chega de forma que o que nada sabia do ocorrido, sem perceber, vai demonstrando um desalento, um movimento estranho na sua trajetória de vida, até se entregar ao caminho de uma depressão mais forte, e como aquele que traz essa vibração o quer de volta no plano do desencarnado, nada tem a temer no seu futuro, porque o pretérito o feriu de forma a não conter mais as suas atuações, como um espírito que não enxerga mais nada, só quer ver o seu algoz junto dele para configurar nas suas razões a vontade da sua cobrança, como o homem terreno que, após a sua volta ao plano, não conseguiu mais diluir essas sensações de ódio do que ele foi alcançado. A motriz disso tudo é a vingança daquele que sofreu e hoje espírito, e o sofrimento do que o fez sofrer na vida anterior. O cuidado precisa ser extremo quando se fala de obsessão, porque tudo que foi usado atrás dos tempos pode retornar muito tempo depois, quando tudo parece esquecido, quando na verdade apenas seria guardado no tempo e na hora certa de agir. E assim a sintonia precisa ser através de preces e orações, e mantendo o cuidado para não se deixar levar por percepções e pensamentos deletérios de um tempo que parece que passou para você, mas que a espreita estará sempre a te observar na hora que precisar, mostrar para que esse irmão venha tomar conta do seu corpo. Então aqui orientação muito valiosa, obrigado pela participação, mostrando exatamente ali como acontece o processo de obsessão, né? Porque a gente tem assim, né, geralmente a gente vê de uma forma muito técnica o processo, né? Então assim, é o envolvimento fluídico, é a troca de pensamentos, e aí então a gente começa a ver, nesse relato, por exemplo, nessa orientação, as intenções individuais de cada um e o porquê de tudo isso, as causas do processo. Então são relações do passado, lembranças que para nós agora encarnados com uma nova proposta existencial, pelo menos essa é a nossa intenção imediata, de darmos continuidade no nosso progresso, fazendo aquele trabalho de reconstrução íntima, mas o lado ferido, aquele que traz ainda essa pendência, continua com essas lembranças muito vivas. E aí então, vendo ali a oportunidade, se aproxima, exatamente, André, né, a vingança é um prato que se come frio e pelas beiradas, né? Então chega o momento em que o espírito, quando ele vê a oportunidade, vê ali, né, a sua vontade mais presente, ele acaba então depois colocando em prática o seu projeto, fazendo com que nós então entremos em sintonia e vamos ali mudando o nosso modo de pensar. Né? Muito interessante. A Angelina tinha colocado para nós aqui, só para complementar, deixa eu ver aqui rapidinho um pouquinho só, Angelina. O nosso pensamento é muito nesse momento. Devemos lembrar que o nosso planeta azul nos fornece energia que às vezes não percebemos,
mas nos envolve todos os dias. Né? Então, obrigado também pela participação. Né? Então, ali o nosso planeta, né, a nossa casa, não é apenas uma casa fria, mas é uma casa muito viva. Né? E a nossa relação como seres vivos com essas vibrações é uma relação muito íntima, que nós apenas conhecemos dentro do nosso campo esotérico. Né? Pensando assim que eu preciso estar em contato com a natureza, porque a natureza é bonita, na verdade é uma necessidade que nós temos de estarmos conectados com essas vibrações. Mas ainda temos tanto a aprender ainda, né? Desconhecemos quase tudo. Então, só para a gente finalizar, aqui o último item, o item número 8. Como me senti feliz em haver derramado sobre aquela alma sofredora o bálsamo do conforto. Já sabia como proceder para consolar os infortunados e os infelizes, que aceitam a sua cruz com abnegação e devotamento, e se elevam espiritualmente, espalhando nos espaços a luz de seus corações resignados, a luz que é o distintivo dos redimidos em contraposição com os orgulhosos, que na terra somente buscam as suas coroas, as quais rolam apodrecidas no sepulcro. Continuei a reconhecer o valor das angústias depuradoras para os que resgatam na terra as faltas do passado ou lutam pela evolução psíquica, reconhecendo que as dores constituem de fato os imperecíveis tesouros do mundo. Então, eu achei belíssimo esse capítulo, tanto esse como o próximo que nós vamos estudar. Belíssimo capítulo, trazendo para nós instruções valiosíssimas a respeito, né, desses temas, né, da nossa relação como do espiritual, da sintonia do pensamento, né, das influências e tudo mais. Nosso próximo item, o capítulo número 9, nos domínios das recordações. Ela vai falar para nós aqui sobre as lembranças do passado, sobre as reencarnações. Aqui é um capítulo muito rico para nós. Então vamos aqui aguardar na próxima quinta-feira. Estaremos juntos dando continuidade, então, a esse nosso estudo. O Brás colocou aqui, né? Estou com uma irmã, a única que tenho na eminência, né, que está com câncer, um caroço atrás da bexiga. Ela chama Dilma Braz de Queiroz, né? Estou lutando nesses dias por uma cirurgia espiritual para ela. Já recorri aos médicos do além, de todos que conheço, né? Então, Brás, torcendo muito para que, né, ela receba essa assistência, né, e que siga ali o planejamento dela, né, de acordo com a vontade, né, de Deus. Temos que sempre trazer para nós essa resignação e vamos torcer pelo melhor.